Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o Evangelho de Mateus, um resumo, na verdade, né? Porque todos os evangelhos têm uma profundidade muito grande, né? Não dá para resumir num vídeo curto. Por exemplo, a pregação do monte, por exemplo, né? Dá para fazer um vídeo só sobre ela, né? Então eu vou fazer um resumo para vocês, falar algumas peculiaridades sobre o Evangelho de Mateus, comparando com os outros evangelhos. E depois eu vou falar um pouco dos outros evangelhos também, que acaba que muitas informações vão acabar se repetindo, como eu falei nos vídeos anteriores, né, dos sinóticos, né, que eles têm que ser lidos juntos, né, a gente tem esse exercício de sempre estar comparando o evangelho com outro importante. E depois, por último, eu vou falar do evangelho de João, que ele é, na verdade, ele é a parte, na minha visão, o evangelho tem uma visão diferente, né, um foco diferente. E depois vamos dar sequência nos outros vídeos. E acaba que na sequência aí vou acabar voltando um pouco também no falar dos profetas, vou acabar falando bastante dos profetas, né? Não que eu vá voltar no Antigo Testamento, né? Mas eu vou citar bastante Isaías agora, principalmente no Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus ele é mais focado para comunicar com os judeus, então acaba que Mateus acaba citando muito Isaías, né? Então vamos lá. O Evangelho de Mateus a gente vai dividir em 3 blocos, tá? Que o primeiro é Introdução ao Ministério de Jesus Cristo, capítulo 1 a 4. Aí depois do capítulo 4 em diante até o 16, a fase principal do Ministério Público de Jesus Cristo. E o terceiro, que é o caminho para a cruz e a ressurreição, tá? Vamos falar um pouquinho ali da Semana Santa e tal, né? Domingo de Ramos, que é ali no capítulo 21 que começa, tá? Então vamos lá. A introdução do ministério ao Jesus Cristo, na verdade o primeiro capítulo vai falar sobre o nascimento, genealogia de Jesus Cristo e o nascimento de Jesus Cristo. Aí olha que interessante, eu vou falar para vocês aqui, eu vou citar Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Deus conosco, que é Emanuel, sinal de Emanuel. Invasão da Síria, Isaías quer que Acais, rei de Judá, não confie nos poderes dos humanos. Por isso propõe-lhe pedir um sinal direto do Senhor. Então aqui, ó. O sermão... Não, desculpa. Aqui, ó. Desculpa. Então vamos lá. A introdução ao ministério de Jesus Cristo. Então a gente começa pela narrativa do nascimento de Jesus, como eu falei para vocês, tá? Depois os outros conhecimentos introduzidos pelo ministério de Jesus Cristo. Só que aqui eu vou fazer algumas observações para a gente se situar cronologicamente, porque o Evangelho de Lucas ele é o único, tá? Que ele menciona a vida de Jesus Cristo na adolescência, tá? Os outros evangelhos, Mateus e Marcos, não cita. Ele fala que Jesus Cristo com 12 anos de idade. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Uma diferenciação de Mateus e Marcos, que Lucas, ele faz relato por ordem cronológica, falando sobre João Batista I, que é o primo de Jesus Cristo, que ele é considerado o último profeta, tá? Que na verdade João Batista ele abriu o caminho para Jesus Cristo. Então o Evangelho de Lucas ele fala sobre o nascimento de João Batista, sua família, comparando ele como o profeta Elias, que é um grande profeta, no primeiro capítulo de Lucas, versículo 17. Então, na verdade, o Evangelho de Mateus e de Marcos ele é um pouquinho fora de contexto. Então acaba que ele fala do nascimento de Jesus Cristo e cita um pouquinho João Batista. Já o de Lucas não, ele fala primeiro sobre a vida de João Batista, que é extremamente importante também, tá? Então aqui, no próximo bloco aqui, tá? Que é a fase principal do ministério público de Jesus Cristo, tá? Que começa no capítulo 4. Tem a introdução ao ministério na Galileia, que é o capítulo 4, ali, versículo 18 e 25.
O Sermão do Monte, como eu falei para vocês, que é muito importante, depois eu quero fazer um capítulo separadinho sobre o Sermão do Monte. Jesus ele ensina com autoridade, tá? E logo em seguida Jesus começa a operar milagres com autoridade no capítulo 8. Aí eu vou falar os mais importantes, se eu falar muito o vídeo vai ficar muito longo. Tem o discurso do missionário no capítulo 9 até o capítulo 10, é importante. A parábola dos trabalhadores, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, tá? E em sequência, Jesus Cristo chama os 12 discípulos para expulsar os demônios e curar, na sequência. Ele se dirige às ovelhas perdidas de Israel, tá? Nessa parte agora, primeiro, o foco são o pessoal de Israel. E depois disso, Jesus Cristo, no capítulo 12, o Senhor do Sábado, que é o nome desse capítulo, ele começa a enfrentar hostilidade crescente. Ali começa o problema com os fariseus. Aí ele fala sobre a parábola do reino, tá? Polarização progressiva, tá? Lembrando que eu falei para você em capítulos anteriores sobre os partidos políticos, né? Saduceus, os fariseus, tá? Isso é importante, tá? E no capítulo 14 também a decapitação de João Batista, a morte de João Batista, tá? Na sequência, no terceiro bloco, tá? No último bloco, que é o caminho da cruz, eu vou citar algumas coisas para vocês, que é a preparação para a paixão de Cristo, tá? Aí eu vou falar para vocês aqui, ó, a confissão de Pedro no capítulo 16, que isso aqui é muito bonito, na verdade. Tu és Cristo, Filho de Deus, vivo, tá? Aí em sequência, a transfiguração, tá? Jesus Cristo, Moisés e Elias conversando, tá? Quem presencia são os 3 principais apóstolos, que são os mais próximos, principalmente o Pedro, né, que é o mais próximo. Pedro, Tiago e João, tá? Desculpa, falei errado, João é o mais próximo, tá? Aí depois tem um sermão sobre humildade e perdão, tá? O maior no reino dos céus, tá? Portanto, quem se faz humilde, tá? Como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aí em seguida, tá? A jornada em direção ao templo. Aí alguns pontos importantes que eu quero citar, falando sobre a parábola do jovem rico, que Deus pede para ele abandonar tudo, tá? E ele cita sobre aquela questão de passar no buraco da agulha. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico para o reino dos céus, tá? Buraco da agulha literalmente não quer dizer buraco da agulha. Eles falam que, na verdade, era um portal ali estreito na entrada de Jerusalém. Na verdade, falando que a gente tem que abandonar, não que todos os ricos não vá para o reino dos céus, não é isso. É que, na verdade, a gente tem que amar mais a Deus do que o dinheiro, do que mamon, né, no caso, para largar tudo e seguir a Jesus, tá? A parábola também dos trabalhadores da vinha, que na verdade ele contratou algumas pessoas no início do trabalho e contrataram outras no final e pagando o mesmo valor. Então isso quer dizer, na verdade, que independente da sua trajetória, da sua vida, se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ser salvo, independente se é no início da vida ou se é no final. O meu entendimento seria esse, tá? E outra também, que aqui, ó, no capítulo 23, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, lembrando aquele contexto dos partidos políticos, né, também, que é da questão política, do capítulo 23, versículo 11, que isso aqui é muito legal também, tá? Que o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado, com um discurso sobre humildade, tá? Aí aqui começa a paixão e morte de Cristo, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, que aqui nesse contexto, essa unção aqui, ó, Jesus é ungido em Betânia, tá? Essa unção aqui, nos evangelhos sinóticos, que é nos 3 evangelhos, ela tá fora de contexto temporal, porque, na verdade, a unção em Betânia, tá? Ela acontece 2 dias antes do domingo de Ramos, tá? Antes da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, na verdade, só ressaltando aqui, que aqui está um pouco fora de contexto cronológico, essa unção em Betânia. Só que a gente vale ressaltar aqui no capítulo 26, que aqui começa a conspiração contra Jesus Cristo, que os sacerdotes e os líderes religiosos, eles começam a se reunir no palácio de Caifás para conspirar
para matar Jesus Cristo, tá? E aqui ele fala também o seguinte, no capítulo 26, que ele fala que 2 dias antes da Páscoa ele vai ser crucificado, no primeiro e no segundo versículo. Ele fala mais uma vez sobre a crucificação dele, tá? Esse ponto aqui ele é muito interessante já no capítulo 26, tá? Então, no capítulo 27 já é a crucificação e a morte de Jesus, tá? E no capítulo 28 é a ressurreição. Então, na verdade, eu fiz um resumo bem breve sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, na minha opinião, então, ele é dos evangelhos mais organizados, tá? Isso é uma característica do Evangelho de Mateus. Ele é um dos evangelhos mais longos também. Ele fala com bastante detalhe, por isso que fica muito longo. Eu fiquei com muito receio de falar tudo e ficar muito longo. Então, eu fiz um resumo rápido para vocês. Na verdade, eu vou fazer um outro vídeo. Antes de fazer dos outros evangelhos sinóticos, eu queria fazer um vídeo sobre as peculiaridades dos evangelhos e comparando um com o outro e alguns pontos, e depois falar um pouquinho dos outros evangelhos. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Espero que não tenha ficado confuso. Muito obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima.